O YouTube mudou as regras para quem quer ganhar dinheiro com o canal. A Meta começou a enfrentar um julgamento que pode mudar o funcionamento das redes sociais. E a conta da inteligência artificial já começa a aparecer em computadores e celulares. Essas são as principais notícias da última semana. Eu sou a Carol e esse é o Domina News. Se você pretende criar um canal no YouTube, preste muita atenção nas mudanças que o YouTube trouxe recentemente. A plataforma anunciou uma mudança importante para novos criadores. A partir de fevereiro de 2027, novos criadores precisarão alcançar 8.000 horas assistidas em um ano ou 20 milhões de visualizações em shorts para poder monetizar no YouTube. Isso significa na prática que para canais novos a partir de 2027 vai ser um pouco mais difícil de monetizar, já que eles aumentaram um pouco da exigência de horas assistidas válidas tanto para os vídeos longos quanto para os vídeos curtos. Mas existe um detalhe importante nessa mudança. Isso não afeta os parceiros que já estão ativos no YouTube, então isso vai servir apenas para novos parceiros que irão se monetizar no próximo ano. E na prática, isso significa que para quem está começando agora, fica um pouco mais difícil de depender ali só do dinheiro que vem do AdSense, então, que são os anúncios que o pessoal assiste enquanto assiste os seus vídeos no YouTube. Afinal, como muitas outras plataformas têm entrado nesse movimento, fica interessante fazer ali afiliados, vendas de produtos e publicidades para outras marcas para gerar uma renda ainda maior para novos criadores de conteúdo. Isso não significa de forma alguma que canais menores terão menos relevância no YouTube. A plataforma vai continuar funcionando com os algoritmos de entrega, mas significa que vai ser um pouco mais difícil e você vai ter que construir um conteúdo de maior valor para poder agregar, de fato, e crescer o seu canal no YouTube. E a pressão sobre as plataformas não vem apenas dos criadores, elas também estão chegando aos tribunais. A Meta está enfrentando um julgamento sobre menores de idade. Começou nos Estados Unidos um dos processos mais importantes já enfrentados pela Meta. A empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp está sendo acusada por diversos estados americanos de criar recursos destinados a manter crianças e adolescentes conectados às suas redes sociais. O processo questiona principalmente elementos como tempo de tela, coleta de dados de menores de idade e notificações constantes e recomendações automáticas que podem nem sempre ser muito interessantes para adolescentes e crianças e podem até ser prejudiciais. Segundo as acusações, esses recursos estão incentivando os adolescentes e as crianças a passarem mais tempo conectados e se dedicarem a mais tempo de tela, causando então danos aos estudos, atividades sociais e outras questões. A Meta contesta essas acusações e diz que não tem nada que comprove que de fato eles estão fazendo isso para incentivar o uso desses adolescentes nas redes sociais e essa interação mais constante. O julgamento começou em terras americanas, mas ainda não há uma decisão final sobre isso. Para o Brasil, por enquanto, nada muda. Enquanto a justiça discute a responsabilidade das plataformas, outra consequência do aumento de uso de tecnologia já começa a aparecer nos bolsos. A IA pode encarecer tanto o preço de computadores, peças, quanto também compra de novos celulares. A inteligência artificial não existe apenas dentro do aplicativo que a gente utiliza. Na verdade, ela precisa de grandes servidores para se manter ativa e funcionando. Centro de dados, consumo de água e muita utilização de chips de memória. O problema é que esses componentes também são usados em computadores, celulares, tablets e muitas coisas que utilizamos no nosso dia a dia. Isso traz uma consequência real, porque como a inteligência artificial tem utilizado mais esses recursos e tem deixado um pouco mais escasso, o valor do que a gente utiliza ali no dia a dia acaba aumentando. Nos Estados Unidos, os preços dos computadores subiram mais do que 3% no mês de junho e smartphones subiram mais de 1%. Um dos motivos mais evidentes é essa pressão por precisar de mais componentes de memória. Então, como a inteligência artificial tem utilizado bastante, a disputa de mercado para esses componentes está cada vez maior e com isso, o preço dos componentes vão aumentando. No Brasil ainda não existe um índice oficial que diga exatamente o porquê que está causando isso e o que aumentou de preço por conta da IA. Mas a gente pode trazer resultados como inflação, dólar, aumento nos impostos que também refletem nos valores desses itens de tecnologia aqui no Brasil. Mas não se apavore e saia comprando o que você achar que tem que comprar agora. Primeiro, vamos estudar com calma, entender o que é necessário, entender quando a gente pode fazer comparação de preços, se tem alguma promoção em vista. O importante é se planejar para fazer uma compra de algo tecnológico nesses próximos dias, já que a tendência é cada vez o valor aumentar mais. E no Brasil, uma das mudanças mais importantes da semana aconteceu em relação às eleições. As grandes plataformas digitais tiveram até o dia 16 de agosto para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral seus planos para
às eleições de 2026. A exigência alcança empresas com mais de 5 milhões de usuários no Brasil. Essas empresas precisam explicar como elas pretendem lidar com publicidade política, identificação dos anunciantes, bibliotecas públicas de anúncio, prevenção de riscos eleitorais e uso de inteligência artificial em conteúdo impulsionado. Isso não significa que a inteligência artificial foi proibida nas eleições de 2026. O que aumenta a fiscalização é sobre a responsabilidade do seu uso. Para agências, criadores e profissionais que utilizam, a orientação é bastante prática. Separe claramente conteúdo editorial de publicidade. Guarde contratos e aprovações. Registre quem autoriza o uso de imagem de voz e identifique corretamente quando um vídeo, áudio ou imagem foi editado por inteligência artificial. O TSE ainda pode analisar e entender cada caso, questionar e exigir adequações. A tecnologia não retira a responsabilidade de quem cria, nem de quem contrata e nem de quem distribui conteúdo. E a fiscalização das plataformas no Brasil não está restrita apenas às redes sociais. Ela também está chegando ao mercado de apostas, renegociação de dívidas e bloqueio das bets. Mais de 800 mil pessoas no Brasil relacionadas à renegociação de dívidas de bet passaram a integrar uma base que bloqueia o acesso delas às bets e a outros programas. Isso pode afetar pessoas que participaram do Desenrola Brasil ou até de renegociação do FIES. Dependendo da situação, o sistema pode impedir novos cadastros, acesso a contas, novos saques e até novas apostas. A lógica é simples, a ideia é evitar que essas pessoas consigam mais dinheiro para continuar apostando e utilizando em casas de apostas. Mas tem um ponto de atenção nisso. Essas proteções só funcionam em casas de apostas legalizadas pelo governo brasileiro. E para as que ainda não são, isso infelizmente ainda pode não impedir essas pessoas de jogarem. Na verdade, isso traz um risco ainda maior, porque a pessoa fica sujeita a golpes, a perder dinheiro, acessos e ter informações vazadas na internet. Todas essas pautas chegam à mesma questão: confiança. O público está reagindo ao uso de IA. Muitas empresas acreditam que se a inteligência artificial economiza tempo, o cliente vai aceitar. Mas não é tão simples assim. Durante a última semana, criadores de conteúdos foram questionados pelo uso de IA e de conteúdos que pareciam extremamente artificiais. Uma ação da própria OpenAI também com influenciadores recebeu várias críticas. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos já havia mostrado que muitos dos usuários preferem consumir de marcas que não utilizam tanto de IA. Essa pesquisa foi feita com consumidores norte-americanos e no Brasil a gente ainda não pode dizer que isso se replica, mas a lição é válida. O problema não é simplesmente usar IA. Você pode utilizar IA para otimizar, criar conteúdos e facilitar o seu trabalho, mas isso precisa ser feito de forma cautelosa, planejada e que não seja tão escancarada assim. Afinal, o cliente espera consumir algo de qualidade, e quando você utiliza a IA de forma preguiçosa, você está isentando a sua culpa nisso. A inteligência artificial ainda pode acelerar a produção, mas confiança ainda depende de transparência, confiabilidade, coerência e responsabilidade. Se esse resumo ajudou você a entender melhor o que está mudando no mundo da tecnologia e de negócios, deixa um comentário aí embaixo e se inscreve no canal para acompanhar as próximas notícias e os próximos conteúdos que vamos postar por aqui. Nos vemos na próxima edição do Domina News. Até lá!